A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para o nosso devocional de hoje, eu quero ler na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: enchei-vos do Espírito. É de fundamental importância nós compreendermos assim quão glorioso é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Um dos papéis do Espírito Santo é nos ajudar na nossa jornada cristã, nos dando intimidade com Deus e dando sustentabilidade a esse relacionamento nosso com Deus, a essa comunhão com Deus. Foi através do Espírito Santo que nós somos convencidos de que somos pecadores e necessitados de Deus. Jesus, quando anunciou o Espírito Santo, ele disse: e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores, necessitados de Deus, e nos direciona a aceitarmos a Jesus como Salvador. Uma vez tendo aceitado a Jesus como Salvador, nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 diz assim: a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nessa filiação, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E nesse nosso relacionamento com Deus, o Espírito Santo também nos dá a compreensão de que Cristo deve ser a primazia em nossas vidas. Ele nos dá a entender que, uma vez salvos, nós precisamos viver em Cristo, viver para Cristo. O apóstolo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala uma fala assim, bem interessante, quando ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos compreender que quando aceitamos a Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Não conta mais as nossas vontades, os nossos anseios, né, o nosso querer, mas é o querer de Deus, é a vontade de Deus, é o viver de Deus, é o viver para Deus. E a ação do Espírito Santo não para só por aí. Nós precisamos tanto do Espírito Santo nas nossas orações, principalmente. Ou seja, é uma das nossas necessidades. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: que Ele ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar, mas que Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, nós podemos dizer assim que é a ação do Espírito Santo que dá validade às nossas orações. Também é através do Espírito Santo que a nossa oração passa a ter poder. Nós vemos lá em Atos capítulo 4, versículo 31, quando os crentes reunidos ali, diante da perseguição das autoridades para que não anunciasse a palavra de Deus, eles oraram. E quando oraram, a Bíblia diz que o lugar que eles estavam tremeu de tanto poder na oração. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a anunciar o Evangelho. Nós necessitamos do Espírito Santo para nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia com alegria, sem perder a alegria. Nós vemos lá também em Atos, Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles estavam presos e ali eles cantavam hinos de louvor a Deus. Somente a presença do Espírito Santo é que pode nos dar alegria no nosso dia a dia. Os desafios são muitos, as dificuldades são muitas, a pressão do mundo é muita, mas é possível sim ter alegria, porque há dentro de nós o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus é carregado de alegria. Deus quer que sejamos alegres, e nós só podemos viver em alegria
quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a amar. Só temos condições de amar quando nós estamos com a presença evidenciada do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia dá um exemplo muito interessante da igreja primitiva, depois daquelas pregações de Pedro, né? As pessoas aceitaram Jesus e a Bíblia diz lá em Atos, que capítulo 4, que era o coração daqueles que aceitavam o Evangelho, daqueles que criam. Então, a unidade, o amor que se doa, o amor que reparte, o amor que renuncia, só pode acontecer em nossas vidas através da presença do Espírito Santo. É do querer de Deus que nós esvaziemos de nós, como apóstolo, para que nós possamos chegar na condição do apóstolo Paulo, de dizer que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque, irmãos, é muito glorioso viver a dimensão do Espírito Santo. É muito glorioso nós desfrutarmos das ações do Espírito Santo em nossas vidas. E somente através dele é que nós podemos nos comportar como crentes e desfrutar da preciosa presença de Deus. Só podemos, vamos dizer assim, alcançar isso através do Espírito Santo de Deus. E por isso, o apóstolo dá essa recomendação: enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, vamos dizer assim, está no nosso meio, está em nós, está dentro de nós. E nós precisamos, então, nos encher cada vez mais. E um vaso só tem condição de encher se ele se esvaziar. Um vaso cheio não tem condição de encher mais ou encher de outra coisa. Então, nós precisamos viver Deus, viver Cristo, viver o Espírito Santo. Só assim nós temos condições de estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Deus quer isso de nós, Deus quer isso de você. Enchemos-nos do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.